Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje, mais uma vez, nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. Nós vamos tratar de um tema, vamos dizer assim, é uma pós de coisas que nós já conversamos, uma pós-graduação, que não é graduação, porque aqui a gente não gradua ninguém, a gente bate papo, né? A gente troca ideias, como diz o Jorge, somos todos discípulos, né? Então, hoje o tema que se apresentou foram níveis superiores da visão. Mas antes da gente entrar na questão, eu vou chamar o Jorge. Cadê o Jorge? Olha ele aqui. Hoje eu não chamei batendo de novo. Tá? Acho que ele fica na expectativa. Ficou na expectativa que eu batesse na porta? Não bati, não. Sim, foi. Tá vendo, então? Tem que ser surpresa. Como é que você está? Tudo bem? Estou excelente, tudo perfeito. Que bom, né? Que bom que a gente Tô pode tranquilo. estar aí. Estamos aí trabalhando, superando tudo isso aí que a gente ainda está passando, né? Mas é isso aí. O importante é que nós estamos aqui podendo fazer isso. Paciência e fraternidade, um dia cada vez. Exatamente. O que a gente estava conversando antes. Antes da gente. Cada um faz sua parte, um dia cada vez, com toda a força possível, né? E amanhã a gente tenta de novo, né? Isso que a gente estava conversando antes de começar o nosso programa aqui, né? Isso é coisas que, infelizmente, vocês não podem saber que estão aí. Eu converso com o Jorge. É chato, né? O cara realmente não dá. É brincadeira. Se fosse gravado, depois um dia pegar e compartilhar o off-topic, né? Ia ser de levantar os cabelos, né? Ainda bem que não tem, né? Tudo. O Fernando depois edita e já pronto, não tem nada. Não é que edita, porque eu só, quando começa a gravar, o que antes não estava gravando, então fica tudo, mas está no éter, está no mundo das ideias, né? Se alguém tiver a condição, que capte o que a gente conversa fora do ar. O que é uma forma de visão. Exatamente, o que nós vamos falar hoje aqui. Então, vamos começar já. Você já falou aqui algumas vezes no Vida Inteligente que os nossos sentidos, né? E você vai repetir hoje, porque você falou que eu posso enxergar pelo tato, eu posso pelo paladar, pela audição, uma série de coisas assim. Quer dizer, você vai explicar de novo como isso é possível, né? E daí a gente continua desenvolvendo os níveis superiores da visão, porque nós falamos num programa, não sei se foi no anterior ou antes do anterior, também dessa questão de que tem muita coisa que a gente vê, mas não é o olho físico que vê, é um outro olho, né? Um outro tipo de visão. Exatamente, eu juntei todas essas questões exatamente para a gente falar hoje até onde é possível, né? O que não é possível, o que não for autorizado, a gente não vai falar, é óbvio, né? Mas existem diversos tipos de visão, que às vezes, e é bom a gente esclarecer isso, porque as pessoas vão ficar contentes, porque muitas vezes as pessoas acham que viram e, na verdade, viram, mas sabem que não viram, não consegue explicar porque foi um tipo de visão diferente, mas como é que eu vejo uma hora e não vejo na outra? Né? Então, sabe, vai ajudar a esclarecer, as pessoas, e isso só vai ser benéfico para quem está nos assistindo. Então, por onde você quer começar, Jorge? A palavra é sua. Meu nome é Jorge Antônio Ouro. Opa, isso aí. Se apresenta aí. Eu sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose e amigo, irmão do Grego, que gentilmente me convida para vir conversar já faz um certo tempo, né, Grego? E espero que daí essa hora de conversa que a gente vai ter seja útil para vocês e aqueles a quem a causalidade traga para compartilhar, para participar dessa conversa, que seja uma hora de vida bem utilizada. É o máximo que eu desejo. Tá? Assim será. Então, assim, a primeira questão que a gente tem que colocar
a primeira pergunta que a gente tem que colocar, e até para aqueles que chegaram até esse momento, assim, por curiosidade ou que seja, então estão começando a participar conosco dessa conversa agora, ou a ver, ou ouvir essa conversa, é a seguinte, o que você está procurando? Né? Quando eu falo assim, níveis superiores de visão, visão mental, visão astral, visão espiritual, visão etérica, o que você está procurando? Né? Assim, por que isso te aguça a curiosidade? Por que você quer conhecimento a respeito disso? E se você tivesse, o que você faria com isso? Então, essa é a grande chave, né? Assim, é o que te move em direção a isso. Porque muitas vezes o que nos move em direção a um conhecimento que a gente pensa ser um conhecimento espiritual, ou um conhecimento esotérico, ou um conhecimento superior, o que nos move é só o desejo de satisfazer um desejo. E daí a resposta, ela vai ser tão falsa quanto a pergunta. A chegada no ponto final vai ser tão falso quanto a saída do ponto inicial. Quer dizer, você parte de lugar nenhum e vai chegar a lugar nenhum. Você parte procurando fumaça e vai chegar senhor absoluto de fumaça, né? Com conteúdo zero e como sentimento resultante somente uma frustração, uma desilusão, e para esconder essa frustração, essa desilusão por ter definido para você mesmo um objetivo que inexiste, né? Aí você vai desenvolver revolta, e em desenvolvendo a revolta vai tentar culpar alguém, né? E aí a culpa de alguém aí vai variar, desde aquele que deveria ter te ensinado o que você nem sabia que queria, né? Até a própria divindade, que daí não coloca a vida como se deseja que fosse. Pá, é isso aí, né? Agora, Antes da gente aprofundar, isso aí, antes de você dar sequência. Por exemplo, aqui, mantendo no nível normal da visão. Você acabou de dizer, e é muito importante, por exemplo, tem a visão natural que a gente tem, essa que nós estamos vendo agora, eu estou olhando para você para mim, o pessoal para nós, ela é um grande fator de medo. Medo, né? Por que, que as pessoas, geralmente, quando sentem medo, fazem assim, não quero nem ver. Quando sente alguma coisa, tem um barulho em casa de noite, ela se esconde, não quer ver. Eu, por exemplo, já confessei aqui no ar, aqui você deve se lembrar bem, de que eu tenho medo da água. Por quê? Porque eu não consigo ver a profundidade. Então, o desconhecido, para mim, ele me dá medo, né? Então, essa questão, isso nós estamos falando da questão da visão física, né? E a visão física, o que está inserido nessa visão física são um monte de coisas, Jorge, que ainda bem que agora você vai poder dar continuidade nisso, são imprescindíveis você resolver para você poder ter acesso aos outros níveis de visão. Não sei se você está de acordo. perfeitamente. E é interessante esta colocação, porque daí o maior impedimento a que os outros níveis de visão aconteça por exemplo, o que você citou, o medo. Enquanto, isso é importante, é interessante que você já trouxe por primeiro esse aspecto, enquanto na alma da pessoa, na alma do ser humano, eu tiver um conglomerado, um conjunto, né, de pensamentos ou emoções densos, né, medo, antipatia, ódio, não importa o que seja, né, qualquer coisa que seja densa, como você colocar um pano na frente da tua visão, né, essa visão ela vai ficar turvada. Você não consegue ver porque aquilo que na alma de cada um existe funciona como se fosse um isolante, né, ou uma camada opaca que nos impede de ver o que existe além da minha própria alma. Aí a pessoa fica enclausurada, encapsulada, né, na sua própria visão de mundo. E aí ele diz assim, puxa, mas eu queria ver um mundo diferente. Não, você pode ver. Só que para você ver um mundo diferente, você não precisa quebrar a janela, não precisa subir no topo do edifício. Você pode começar abrindo a janela. Ou se não conseguir abrir, limpe a janela. Perfeito. Né? Que janela? Janela da minha própria alma. Daí, quando então eu tiver condição de estar com a alma, né, tão tranquila quanto possível,
para que isso me permita eu desejar ver alguma coisa diferente daquilo que me sufoca, né? Então eu consigo ver o que existe fora de mim. E o que existe fora de mim é o universo inteiro. Né? A grande dificuldade de ver é como se fosse assim, vamos supor que daí cada um de nós está em uma redoma, e essa redoma ela é translúcida, né? Só que de tanto assim, serem queimados nos fogos das paixões, dos horrores, das dores, das antipatias, essas coisas todas dentro da alma, a fuligem dessa combustão, ela se fixa nessa redoma translúcida. Então eu tenho que ir limpar a minha própria alma, só que não adianta eu ir polir a interface da minha alma se eu continuo produzindo fuligem, se eu continuo produzindo e queimando esse tipo de coisa. Então, primeiro eu tenho que amainar, então eu tenho que interromper primeiro a causa, né, para depois, então, tratar dos efeitos. Eliminei a causa, pacificidade, aí vou começar a desenvolver uma maneira de compreender a vida, vou polir, né? Aí eu vou e vejo na direção que eu quero, só isso, mais nada. Né? Então, quando você falou daqui quando a pessoa está com medo, ela fecha os olhos, né? Ou tampa os ouvidos, ou o que seja, é para interromper que quando você está vendo alguma coisa, ou ouvindo, ou sentindo um cheiro, ou tocando qualquer coisa que seja, qualquer um dos sentidos, isso vai ser transformado em imagem, o que em si é um tipo de visão mental, né? Sim. Porque você tem a visão física ela é só o aparelho que te permite gerar uma visão mental mais densa, né? Daí essa visão mental, ela vai ser entrelaçada com a emoção ligada à mesma, porque você não tem medo do que você está vendo, você tem medo das emoções que você já tem ligadas àquilo que você está vendo. Quando você está vendo uma porção de coisa que te mete medo, né? Ou você está na montanha-russa, quem tem medo da montanha-russa, o que vai fazer? Fechar os olhos e gritar. Né? É porque, mesmo fechando os olhos, aí a sensação de movimento, o ar tocando na pele, continua gerando visões mentais, só que não em tão grande quantidade quanto a visão física, né? E aí você faz com que esse dessas emoções que afloram com a visão que na nossa alma é assim, para que alguma coisa acorde na alma, uma memória, ou um medo, ou uma emoção qualquer, eu tenho que ter contato com o símile. Quando eu vejo um símile, ou vejo, ou ouço, ou cheiro, ou toco, ou o que seja, essa visão gerada, essa imagem gerada, ela vai se associar com aquela que eu já tenho armazenado, memória, né, na mente. E aí, o somatório dos dois desperta o que? Todas as emoções ligadas. Então, se eu não vejo, eu não desperto a emoção a um similar. E não despertando a emoção similar, eu consigo controlar. Para quê? Para que a pessoa não morra de medo, porque o medo em excesso, ele provoca um choque orgânico intenso, né? Aí, por isso, a primeira reação é tapar os olhos. Tá? E esse é o processo básico, né? De acordar o que existe na alma de cada um, que é isso que eu falei. Similis similibus congregante, né? Então, semelhante atrai semelhante. Para que alguma coisa acorde em mim, eu tenho que vê-la, aí as duas em conjunto despertam as emoções ligadas, e essas emoções ligadas, elas são vivificadas, né? E cobram o tributo como no momento em que elas foram geradas, né? E aí a descarga de adrenalina, aí o sistema endócrino, ele entra em parafuso, é aquela coisa toda que a gente sabe. Tá? Jorge, quando a gente nasce, nós já falamos dos setênios aqui, né? Nós fizemos um programa específico a cada 7 anos, né? As diferenças que acontecem. Quando a gente nasce, nós temos uma habilidade superior a que nós temos, vamos falar no conceito de visão, nós temos um período que nós temos uma visão mais desenvolvida do que nós temos hoje, essa visão normal, não estou querendo entrar em nenhuma outra. Nós temos algum aspecto disso? Sim, porque, quer ver? Vamos imaginar assim, então teve um período do desenvolvimento da humanidade
em que daí ainda não tinha a articulação da fala, né? Você não tinha desenvolvido o que a gente conceitou como fala antes, né? Então, a criança, ela tende, como ela vai repetir as fases do desenvolvimento humano, tanto no tempo fetal, quanto depois de exteriorizada, de nascida, então ela tende a repetir essas fases de desenvolvimento, né? E vai fazer do 0 às 7, 7 a 14, 14 a 21, até que daí então esteja desenvolvido o corpo físico de maneira integral ao final dos 21 anos, né? E aí, então, a criança, ela tem de início, né, uma visão não física desenvolvida, né? Mas ela tem o que seria o equivalente a uma visão mental, ela tem o que seria o equivalente a uma visão astral, ela tem o que seria o equivalente a uma visão etérica, né? E na medida em que isso vai se consolidando, desenvolvendo a visão física, essas capacidades elas vão sendo introspectadas, né? É como, por exemplo, se na época em que o ser humano ele tinha a boca, o nariz com uma narina só e um único olho que não era esses dois, era o que seria o AGE, né? Terceira, o que se considera hoje como terceira visão, que na verdade é a primeira, né? E aí, no momento em que daí isso que era externo, ele fica interno, daí parte para desenvolver o que seria a visão física. Então, a visão física, ela é uma decorrência do atrofiamento, né, da visão etérica, astral, mental e espiritual. Tá? E a Então, criança, ela, de início, ela vive num mundo intermediário, né? Então, quando você pensa que a criança está brincando e dando isso, risada com... tá. ela está brincando e dando risada com amigos invisíveis, invisíveis para você, né? Para Sim, mim, mas para a criança não, né? Porque ela está vendo o entorno. Pode realmente ela estar está vendo, vendo. olha, Realmente ela está vendo. pode estar vendo elementais, devas, pode estar vendo o entorno invisível, que é ultra divertido, ultra colorido, assim, Até uma que coisa muito idade linda. isso, ô Jorge? Até que período? Vamos Aí vai dizer? depender da educação da criança. Quanto mais você queira impor regras, quanto mais você queira encapsular a criança, mais cedo isso vai ser perdido. Entendi. É como a questão daí da amorosidade e da capacidade da abstração, não é? Que reside no funcionamento pleno do corpo caloso, que é o que junta o cérebro esquerdo, que une o cérebro esquerdo com o cérebro direito, né? E assentado no timo, né? Na medida em que daí a criança vai sendo obrigada a desenvolver a mente concreta muito tempranamente, muito cedo, né? Aí isso vai se cristalizando e ela perde a capacidade da abstração, ela perde a capacidade de analisar o mundo amorosamente. Por que que criança não vê inimigo, não tem inimigo? E a criança se relaciona também com uma pedra, com um vegetal, um animal ou com seu amiguinho criança? Porque a criança ela é o que é, amor puro, né? Na medida em que daí os valores do contrato social de cada povo vão sendo incutidos na criança e a mente concreta vai sendo chamada a se desenvolver, às vezes muito cedo, essas características elas são atrofiadas. Você pede para um adulto desenhar, desenha alguma coisa. Ele vai desenhar alguma coisa que parece o desenho de uma criança de 3 anos, 4 Com anos, 5 certeza, anos, com certeza. né? Por quê? Porque daí, então, você sabe exatamente em qual época, né, que aquela cristalização do corpo caloso do timo, né, começou a acontecer porque você perdeu o contato com o abstrato, entende? E é isso que acontece com todos os sentidos, principalmente com a visão. A criança vai perdendo essa visão. Logicamente Então, que a incapacidade de visão astral para a humanidade de maneira geral, é uma medida de proteção, porque se a pessoa não tem condições de ver nem as coisas que existem nela, ver no sentido de encarar face a face, né, para resolver nem as não conformidades que existem nela própria, imagine se ela fosse daí então conseguir ver o dia inteiro, 24 horas por dia, dormindo e acordada, todas essas coisas da humanidade como um todo, a pessoa enlouqueceria. É como se, por exemplo, assim, a pessoa tem medo de montanha-russa, não é? E aí vai andar, mas experimenta 1 minuto e meio, 2 minutos de medo, né? Se ela tivesse a visão, a proteção astral rompida e tivesse a visão do mundo astral
sem conseguir exercer a vontade para controlar isso, seria como se ela ficasse 24 horas por dia naquele pico de estresse de uma montanha-russa. O organismo não aguenta, a pessoa enlouquece e morre. Então, lembra, nós fizemos um programa, são muitos, né? São quase 400. Nós temos um programa chamado Cegos nas Trevas, Cegos na Luz. Eu acho que não, você não lembra, então, mas é isso que eu digo. Me veio à mente assim, porque praticamente nós continuamos com isso que você disse agora, que gravei porque é novo para mim, né? É evidente que, a partir desse momento, que nos cerceiam nossos pais, seja lá quem for, para a gente parar de ver aquele mundo que a gente veio prontinho, né? A gente veio prontinho para aquilo aí, no cerceio, não deixa de ser uma espécie de uma cegueira. Depois, logo, nós somos tolhidos e somos transformados em ignorantes, porque nós não somos ignorantes, nós não viemos ignorantes, mas fazem questão de nos privar. É um desaprendimento. Perfeito, usou a palavra certa. Porque fala assim, puxa, minha filha tem 3 anos, né? E ela já sabe escrever, já sabe ler. Excelente, parabéns, maravilhoso, grande vantagem. Então, você ensinou, né, você encapsulou, né, um cérebro que daí estava aberto a todos os gênios, né, ao mesmo tempo, você encapsulou para o teu gênio de idioma. Então, você começa a desenvolver o raciocínio, a mente concreta, com 3 anos, que é quando ela sequer concluiu a fase de consolidação do seu emocional de primeira etapa, de 0 a 7. Né? O que acontece? Isso aí tem repercussão mais na frente. E você tem um adulto com todas as limitações possíveis. A mesma coisa assim, você pega a fase anterior de evolução, né, da humanidade. Por conta de daí não ter sido levado a efeito todas as etapas de maneira adequada, né, o ser humano passou a existir de verdade, não em um primeiro momento, em um terceiro momento. Quando deveria ter consolidado a emoção nesse terceiro momento e não o fez, passa para um quarto momento evolucional e ainda fica brigando com as emoções. Chega num quinto momento evolucional, que é o que a gente vive agora, e ainda fica brigando com emoções que deveriam ter sido consolidadas em um terceiro momento evolucional. E o resultado que é? É o mundo que a gente vê hoje, né? Um pandemon, né? Que assim, todos os demônios no sentido de criações humanas, né? Soltos, né? Dando embate uns aos outros, né? Principalmente dentro da alma de cada um. Por quê? Porque não se obedece, assim, ninguém respeita os ciclos cósmicos, né? O resultado é o que a gente vê. Mas, então, assim, com relação à visão, a grande dificuldade que a gente tem para tentar compreender o que seja níveis superiores de visão, como é o assunto que você propôs, é que a gente imagina que daí eu tenho o aparelho físico que propicia que a vista ela não vê nada, né? Ela só gera os impulsos elétricos para que a mente traduza naquilo que a gente considera como visão, né? Através de um tato específico. Então, a gente imagina que uma visão etérica, né, uma visão astral, uma visão mental ou uma visão espiritual, ela vai ser uma visão assim como a gente está vendo. O sonho é uma visão? O sonho é uma visão? É um tipo de visão? O sonho, a imaginação, mas já vamos conversar sobre isso. Então, são todos tipos de visão que daí independe do meio do meio externo, depende dos sentidos, né? Então, a gente tende a imaginar que, assim, eu estou usando o aparelho de visão físico para ver formas físicas. Se eu quero ver alguma coisa no astral, ou no mundo astral, ou no mundo mental, em mim mesmo, não vamos fugir disso, né? Se eu quero daí ver o mundo mental em mim e o mundo astral em mim, ou o mundo etérico em mim, ou o mundo espiritual em mim, e eu vou ficar esperando ver no mesmo padrão, como se fossem formas físicas do meu mundo físico, obviamente o resultado é 0. E essa aqui é a grande dificuldade, a grande impossibilidade, né? A dificuldade não é ver
A dificuldade é compreender o que é ver, Isso. né? Porque a visão física, ela se aplica às formas físicas. Uma visão etérica, ela tem que ser analisada, né, e percebida etericamente. Então, assim, eu não consigo, daí, com os olhos físicos, eu olhar para cima, porque a comunicação, em todos os planos do universo, ela se dá na horizontalidade. Então, para eu ter uma visão mental, eu tenho que estar com a capacidade de ver no plano mental e saber decifrar, saber entender aquilo que eu estou vendo. Sim. Percebe, Greg? Então, Sim. eu não tenho como ver, vamos supor assim, eu tenho aqui um mouse, né? Então, isso é uma forma de ver, porque ele é físico, né? E como ele é físico, ó, eu estou vendo o mouse com os olhos, né? Fechei os olhos. Eu estou vendo, fisicamente, eu estou vendo, né? Agora, coloquei de lado, fechei os olhos. Estou imaginando aquele mouse. Eu estou vendo mentalmente. Estou vendo, baseado no físico, né? Aí agora eu quero me lembrar de uma emoção ligada ao mouse. Quando eu estava usando, quando eu ganhei isso daqui da minha filha, por isso que ele é rosinha, eu ganhei, então daí foi no dia do meu aniversário que tal, daí eu não tenho mouse físico, não estou vendo, não estou tocando, não é memória, eu estou vendo a emoção ligada ao fato da coisa física. Tudo isso está ligado ao quê? Ao físico. Sim. Ao físico. Isso são variantes de visão física. Percebe? Agora, se eu quero daí ter uma instância superior de visão, né? Assim, eu vou ver no astral. Como é que eu vou ver uma emoção física no astral? Hoje eu não consigo. A maneira que a gente tem hoje é fazer com que essa emoção se ligue a um fato, e aí então eu lembro do fato e tenho uma visão física porque eu gravei o fato naquele dia. Remeto de novo para a visão física. Nós temos que desenvolver, por exemplo, no caso da visão mental, a visão astral, a forma de ver a emoção. Mas como é que eu vou ver a emoção se a emoção não tem forma? A emoção em si não tem forma. Se a emoção estiver atrelada a uma forma, ela está ligada a alguma coisa física. Para eu ver uma emoção, eu tenho que me acostumar, eu tenho que aprender, eu tenho que desenvolver em mim a capacidade de ver no plano com a contraparte astral do meu sistema de visão. E essa que é a coisa muito interessante, é que daí você está vendo a coisa em si, você vai ver a emoção, né, e você vê a emoção em si, não associada a uma coisa física. No mundo mental, a mesma coisa. Então, uma coisa é eu ver um conhecimento, porque eu estou lendo. Uma coisa é eu lembrar de um lugar onde eu fui e aprendi uma coisa, e eu, através da memória, eu recrio mentalmente a imagem. Isso tudo é físico. Isso tudo é físico, né? Então, todas as ações da mente, elas estão voltadas para o mundo da matéria, porque eu tenho que ver, eu tenho que tocar, eu tenho que cheirar, tudo é ligado à matéria. Quando eu vou ver mentalmente, né, aí eu tenho que aprender a não esperar ver mentalmente da mesma forma como eu vou ver fisicamente. Se eu consigo fazer isso, compreender que a visão mental equivale à contraparte mental do que seria a visão física, então eu já venci a primeira barreira para realmente ver o mental. Mas aí já não é percepção, e não deixa de ser visão e passa a ser uma percepção, ou não? A percepção é visão. É a visão, né? Aí é que está. Certo. Clarividência, clareaudiência, qualquer coisa. A intuição é visão, né? Você fazer uma previsão do futuro, uma previsão. O que é uma previsão? É você ver alguma coisa que está por acontecer, mas daí você não vai ver com o olho físico,
uma coisa que está por acontecer, porque uma coisa que está por acontecer não existe fisicamente, mas aí você se acostumou a desenvolver, né, a compreender, você sabe o que é, sabe como é que funciona a visão astral ou a visão mental, e daí você consegue fazer uma previsão. O que é previsão? É antes que aquilo venha à luz do sol. Por quê? Porque fisicamente a gente só vê aquilo que a luz reflete. Se você está em um lugar e você apagar todas as luzes, você está com o olho aberto e não está vendo nada, por quê? Porque você só vê reflexos. Né? Então, nós temos o estado de vigília, que é um estado de consciência, a gente conversou um outro dia, né? Nós temos o estado de sonho, que é um estado de consciência. Nós temos o estado de sono, sono sem sonho, que a gente também conversou outro dia, e tem um quarto estado de consciência que a gente não tinha conversado, chama Turiya, né? Que assim, é como se fosse o estado da consciência absoluta. Para cada um desses estados de consciência, eu tenho um tipo de visão. Eu tenho visão e de todos os sentidos, né? Visão, audição, ou gustação, olfato, tato, né? Eu tenho um conjunto de imagens que eu consigo fazer na mente a partir do estado de vigília. Eu tenho um conjunto de imagens que eu consigo fazer na mente a partir do estado de sonho. Tem um conjunto de imagens, né, que eu consigo ver a partir de um estado de sono sem sonho, e um conjunto de imagens, ou que eu consigo ver em um estado de túria, né, que é o estado de consciência absoluta, que é o que seria a visão ilimitada. Enquanto não se percebe essas diferenças, aí se geram impossibilidades. Por quê? Porque eu quero ver materialmente o mental. Eu quero ver materialmente o mundo abstrato, eu quero ver materialmente o mundo da intuição. Não. Eu tenho que ver cada um com o seu próprio órgão. Essa que é a chave, esse que é o mistério, percebe? Ô Jorge, tem validade? Eu participei de muitas ao longo da minha vida, assim. Tem validade? Deve ter, com certeza. Tem validade as meditações com visualizações? Usa-se muita visualização em meditações. Vamos imaginar o planeta envolto numa luz cor-de-rosa, esse tal. Isso é uma visualização, né? Qual é a validade de você criar uma visualização? Você tá alimentando o mundo de Maia. O que acontece? O que acontece numa visualização? Quando eu faço uma visualização? Ou quando um grupo se reúne para fazer uma visualização, uma mentalização? Primeiro, assim, quando você, assim, eu vou visualizar o globo, né? Isso. Eu vou visualizar o globo porque eu quero dar paz ao globo. Por exemplo, paz à humanidade, né? Ou alimento à humanidade, ou saúde à humanidade, não importa o que seja, então eu vou visualizar. O objeto da coisa em si, o objeto da visualização, o objeto da meditação, não é a visualização do globo, é o que eu quero dar ao globo. O processo de visualização e o processo de mentalização, onde a gente vai tentar ver a imagem da coisa em si, é só para facilitar esse processo de ligação entre o que eu estou gerando e aquele a quem eu quero entregar. Por quê? Porque eu ainda não tenho a habilidade de fazer isso em um nível mais sutil, em um nível mais elevado de consciência. Então, eu preciso fazer uma meditação ou uma visualização vendo o objeto físico, vendo a coisa, vendo a cor, vendo a forma. E é uma limitante, porque a gente está em um caminho de aquisição dessa compreensão total. Tem validade? Sim, por quê? Porque a gente ensina a mente. Né? O que acontece, assim, vamos meditar a respeito de um objeto, né? É fazer com que a mente se concentre e se foque somente naquele objeto, para que ele se aprenda a se concentrar. Depois que vamos visualizar um mundo pacífico, né? Aí então você vai visualizar o mundo tendo paz. Você vai fazer uma criação mental. É diferente de você visualizar o mundo e desejar paz ao mundo. Visualizou o mundo
e desejou paz, entregou um para o outro. Agora, eu vou visualizar um mundo já... Veja a diferença, grego. Vamos lá. É como aquela frase da Gênesis, né? Assim, Iehi Aor, Vá, Iehi Aor. Faça-se a luz, e a luz foi feita. Então, é um tempo verbal no hebraico, né? Onde a pronúncia ela existe junto com o acontecimento já concluído. Então, quando eu vou visualizar um mundo já pacificado, eu estou visualizando o resultado que eu desejo atender. É diferente de eu ver o mundo como está hoje, né, e eu visualizar a paz. Eu digo assim, agora eu vou juntar a paz com o mundo. Não, eu vou ver, é um mundo já pacificado. Daí o que eu faço? Eu construo algo inexistente, porque o mundo não está pacificado. Quando eu vou visualizar, então eu vou... Porque eu só consigo visualizar o que existe materialmente. Sim, senhor, isso eu ia falar. Essa que é a limitante que nós temos hoje nesse caminho da iniciação, o que é temporário, né? Então, como eu só consigo ver o que existe mentalmente, né? O que existe como matéria, eu vou então criar na matéria mental, encapsular com a matéria astral, né? E aí eu entendo criado, entendo encapsulado, né? Aí isso contribui para que aquele mundo criado se ligue ao seu símile. Como é que essa mentalização que eu vou fazer, ela contribui para que o mundo caminhe para a paz? Porque o mundo que eu estou criando é uma imagem do mundo verdadeiro, do mundo material, né? Similis similibus congregantur, um vai atrair o outro. De alguma maneira, com alguma intensidade, em alguma proporção, essa paz gerada nesse mundo gerado, né, esse novo mundo que eu criei, ela vai se dirigir e se diluir no mundo físico onde todos os seres existem. Mas aí, nesse caso, a imaginação, a criação mental, ela é como se fosse um artifício e um processo intermediário até você chegar a um momento em que daí a criação mental não signifique em ver nada. Mas hoje você está vendo, tem uma dificuldade grande, o que nós temos aqui dentro da SBE, por exemplo, que todo mundo é conhecido, até fora dos estudos da SBE, a meditação do globo azul, que é exatamente em prol do planeta e tudo mais. Mas o globo azul é uma yoga da SBE. Né? Exatamente, desculpe. Exatamente, bem melhor colocado. Mas sabe o que muita gente fala para mim? Eu não consigo visualizar aquele azul. Então você vê que fica limitado. Você acabou de dizer exatamente que a gente tem que superar isso aí, porque vale mais a intenção do que você quer fazer, e a maioria das pessoas fica presas à incapacidade de fazer um azul de acordo com o que é divulgado na foto. Não é uma coisa assim. Tem um livro chama... Nada Bindu Upanishad, um Upanishad, né? Daí diz que quando a visão mental ela se fixa em nenhum objeto, então você ouve o som do universo. Essa questão de você ter que visualizar é porque a gente está todos nós, a humanidade inteira, ela está em um processo de desenvolvimento, ela está em um processo de aquisição de compreensão, porque é natural que essas dificuldades, como vocês estão, tipo assim, vamos imaginar uma flor de lótus, né? Por exemplo, para a gente não falar sobre o yoga da instituição. Vamos imaginar uma flor de lótus, né? Aí você vai tentar imaginar, né? Aí fica assim, puxa, mas qual é que é a tonalidade da pétala? Né? Quantas pétalas? A pétala está curvada para cima ou está curvada para baixo? Né? E de onde que a pétala emerge? E onde que está a raiz do lótus? Né? Aí fala assim, e agora vamos imaginar o aroma que essa flor emite, né? Aí, puxa, como é que eu vou imaginar o aroma? É porque a gente tenta lidar com o mundo mental com as restrições que a gente lida no mundo físico.
E aí, para que isso aconteça no mundo mental, né, eu tenho que ter condições, eu tenho que ter substância para que a mente funcione adequadamente, para conseguir, né, ao menos nesse momento, engendrar materialmente, mentalmente, astralmente, para que... Porque, assim, a gente está tão acostumado, Greg, veja o que eu estou tentando dizer, a gente está tão acostumado a ver as coisas, a mente ela está tão limitada naquele ver para crer, que todas as criações mentais, todo o conhecimento do mundo mental, todo o conhecimento abstrato, todo o conhecimento búdico, todo o universo, né, eu só acredito e eu só consigo manusear se eu ver, né? Quando a visão mental ela devia ser levada a efeito sem que o resultado fosse igual a eu ver uma figura do loto ou ver uma figura do globo. O ver uma figura do globo deveria ser uma coisa, o mentalizar o globo deveria ser outra coisa, né? Mas isso é um processo, isso é uma caminhada que nós todos temos que seguir. Mas uma pergunta, a minha vontade, vamos dizer, no loto, eu quero você, visualize um loto dourado. O meu desejo de visualizar esse loto dourado, ele é maior do que a preocupação. Ele pode superar a preocupação em ver que tom de dourado que eu estou criando. Fui claro nisso aí ou não? Sim, esse é o grande embate, né? Porque às vezes e você falou certo a palavra desejo de ver, você não tem a vontade, porque quando você vai exercitar a vontade, né, que é diferente de desejo, né, aí então você cria perfectos, né, cria perfeitamente. Quando você daí deseja ardentemente ver aquela imagem, porque é uma coisa que você quer fazer essa prática, você quer compreender, ou você quer ver qualquer coisa que seja, daí junto começa a vir as limitações, por quê? Porque você está pegando e entregando para a mente concreta um processo abstrato, né? E aí a mente concreta ela só sabe fazer só o que ela sabe fazer. Manuel Tesselfares, pesar, medir e contar. Não, eu vou mentalizar um loto dourado. Primeiríssima questão, tom de dourado. Segundo, e há reflexos, tem luz incidindo, né? E aí, então, eu já decidi qual é a cor de dourado, né? E com relação às folhas, qual é que é o formato? A mente ela passa a esmiuçar, por quê? Porque ela só vai acreditar naquilo que seja um reflexo de uma coisa materialmente existente. Essa é a Isso. lógica da mente concreta. E essa é a grande dificuldade da meditação, né? Por quê? Porque as pessoas entregam a meditação à mente concreta. Hoje, por exemplo, existem diversos tipos de cura à distância que você sabe, não de hoje, existe já há anos. Então, por exemplo, eu vou fazer parte de um grupo que vai mentalizar por cura. Então, nós recebemos ali alguém que precisa de uma visualização, de uma mentalização para arrumar ou dar jeito num apêndice, né? Mas eu não faço ideia do que é um apêndice. Não sei onde é que fica, não sei onde é que fica o apêndice. Sim. E aí, como é que eu fico nessa mentalização, Jorge? O meu desejo, eu quero ajudar essa pessoa, desconheço essa pessoa, quero acessar o apêndice dela, quero dar minha contribuição para que o apêndice dela continue sendo são como sempre foi antes de acontecer isso aqui. Qual é o procedimento? Como que eu procedo nesse momento? Como é que eu elimino todas aquelas questões que eu acabei de impor, esses empecilhos que eu próprio criei por desconhecimento e ignorância, né? Como é que se faz isso? Esse é um assunto delicado, porque tem, assim, muitas pessoas amorosas e bem-intencionadas se dedicam a esse tipo de coisa, né? Isso que eu estou perguntando, exatamente por E isso. daí tem que respeitar muito, né? Mas veja bem, assim, se eu quero direcionar a vitalidade, né? Direcionar magnetismo, direcionar cura, direcionar sopro, direcionar prana, não importa que nome qualquer um queira dar, né? Para um determinado órgão ficar saudável, como que eu vou direcionar se eu não sei nem o básico de anatomia?
Tá, mas a minha intenção não basta? Essa que é a pergunta. Não, quer ver? Deixa eu só... Desculpe, deixa eu seguir no comentário. Então, e isso se aplica principalmente a nós mesmos, grego. Então, assim, eu digo assim, puxa, eu estou com uma dor aqui do lado. Aqui do lado? Você parece que está falando assim, de uma baleia no oceano, que você não sabe o que acontece nela. Não, é em você, no teu corpo. Aqui do lado, o quê? O que tem aqui? Tem o baço, tem o pâncreas, é a parte de baixo do intestino, tem a terceira parte do pulmão esquerdo, não sei o que e tal. Não, assim, pô, tu senti um calor, mas por quê? Então, eu tenho que conhecer. Eu tenho que conhecer. Além de eu ter que conhecer, né, eu tenho que daí saber a não conformidade que acontece. Daí a pessoa está com problema de apêndice, mas por quê? Está com uma infecção no apêndice, está com uma ruptura, está com... O que aconteceu? E aí, então, eu sabendo a fisiologia, sabendo a anatomia, sabendo o que aconteceu e sabendo a quem, que assim, eu tenho a imagem da pessoa a quem vai, né? Então eu consigo fazer pontualmente. Há uma maneira de resolver isso, e daí eu não preciso saber a anatomia física, não preciso saber a fisiologia física, não preciso saber o tipo de problema que aconteceu, mas para isso eu precisaria ter o quê? A visão etérica e a visão astral, não precisa mental. Astral por quê? Porque daí, à distância, eu conseguiria ver no corpo astral daquela pessoa as não conformidades, e eu veria que daí, na região do apêndice, há um disforme, há um devata, há uma ruptura vital. Aí, então, eu lidaria não do apêndice, mas eu lidaria astralmente com aquela ruptura, com aquele devata, com aquela ausência de prana. Você entende? É como se, assim, para cada plano uma ferramenta, e daí não adianta eu tentar agir com uma ferramenta física em um plano astral, com uma ferramenta física em um plano vital. Eu tenho que agir vitalmente no vital, astralmente no astral. Entendi. O que acontece é que quando você direciona a vitalidade para uma pessoa, mesmo que você não tenha o conhecimento, então, da anatomia, né? Aí você fala assim, não, nós desejamos que o apêndice daquela pessoa fique, e cita o nome, fique perfeito e tal. Mesmo não sendo direcionado especificamente para aquilo, porque eu não estou vendo, né, aquilo que eu desejo realizar, assim, a boa intenção, o amor fraterno, né, aquilo que os move no sentido de tentar ajudar outra pessoa, vai como uma bênção para a outra. Na verdade, se está abençoando, e isso é material, né, é existente. Então, você está abençoando o outro, e abençoar o que é? É projetar formas de pensamento de amor, de fraternidade, de carinho, de bem-estar, de saúde, e que vão daí, de maneira geral, ajudar a pessoa, né? Agora, não pontualmente. É como se fala assim, eu estou com uma dor no dedinho, então toma o analgésico. A analgesia não é para o dedinho, é para o corpo inteiro e também o dedinho. É verdade. Então, essa que é a questão, de você agir no plano, e é exatamente isso que a gente estava conversando agora há pouquinho. Então, se eu quero ter uma visão mental, eu tenho que ver com os olhos mentais, e eu tenho que me educar, eu tenho que me alfabetizar no processo, no trânsito de informações, na vivência no plano mental. Por quê? Porque a maneira de ver não é assim. Então, você vai ver alguma coisa no... Assim, quer ver? Você vai acessar um livro, né? Vamos fazer de conta, né? Você vai acessar um livro, né? Daí você está acessando o livro, né? E o que vem daquele livro não é que daí vai ter uma página física que você vai folhear e daí você vai olhar linha a linha. Daí você acessa o livro a meia altura, né? E aquele conteúdo
ele vem e se traduz em som para você. Percebe? Então, se você for tentar ver alguma coisa dentro dos parâmetros físicos, o resultado é nada. Por exemplo, assim, quer ver um exemplo disso assim, daí vamos ver. Então, vamos pegar sobre essa questão da visão. Então, vamos pegar o Mahabharata, né? Então, vamos pegar o Mahabharata, vamos pegar o livro 12 do Mahabharata, vamos pegar o capítulo 319 do Mahabharata, e daí ali está dito que quando, então, eu consigo, através da minha visão mental, né, compreender todos os mistérios de Brahma, eu sou inundado de uma felicidade suprema. E o passo seguinte é escolher entre os 100 discípulos mais dedicados e repartir o conhecimento. Então, a forma de ter contato com o mundo que nos cerca é como eu ter acreditado assim, em Roma, sede romano. Né? Que, assim, se você está em Roma, você tem que falar o idioma, se vestir como... Né? Então, se você quer ter uma visão astral, né, uma visão mental, você não pode esperar que daí essa visão mental seja igual à visão física. Por quê? Porque você está vendo com a contraparte mental dos teus olhos. Entende? Eu não sei se consegui me expressar direito, mas é que daí muita abstração, né? É difícil. Porque daí para traduzir, que daí são experiências pessoais, né? Mas, que nem eu disse aqui, já disse e repito hoje, eu tive uma experiência do que você está falando, e certa vez assim, eu me vi durante a noite num sonho, no sono, não importa onde é que for. Eu era o universo. Eu era o universo. Era tudo silêncio. Era silêncio, não tinha vento, não tinha movimento, tinha um movimento natural, nada. E eu era apenas, eu posso definir dentro da minha ignorância sobre aquilo que eu estava vendo, né, que eu era apenas visão, eu era apenas olhos, porque eu via aquilo lá, mas eu era aquilo. Eu era tudo aquilo que eu estava vendo, entendeu? E foi me dada a faculdade de ver aquilo. Isso é visão. Então, como é que você vai explicar um troço desse por palavras? Não existe. Exatamente, porque daí, assim, e aí talvez isso seja iniciação, onde é apontada uma direção, mas aí a própria pessoa tem que se encaminhar. Porque daí, então, a gente tem a visão física, tem a visão etérica, tem a visão astral, tem a visão mental, tem a visão espiritual. E eu tenho que me comportar no plano, eu não posso querer ver daqui de baixo, né, o mundo espiritual com os meus olhos físicos. Por quê? Porque a matéria do mundo espiritual não é tão densa, ou não é densa o suficiente para que a luz nela reflita a ponto de meu olho físico perceber. Isso. Essa que é a questão. Tem o Dioga Parva, né, ele diz que o Uno eterno, né, dotado de divindade, ele só pode ser contemplado pelo yoga que desenvolveu a visão espiritual ou visão mental. Né? Por quê? Porque não tem como eu fisicamente contemplar alguma coisa que seja diferente daquilo que a luz reflete. Então, essas instâncias superiores de visão, em resumo, são instâncias superiores de consciência. Na medida que você desenvolve a consciência, né, você vai se assenhorando do plano. De novo a tal da consciência. Você vai se assenhorando do plano, e em se assenhorando do plano, você passa a ver e você passa a conviver, você passa a viver, né, nesse mundo. Você adquire o direito de viver nesse mundo, né? E você pode transitar. Então, você tem uma compreensão mental, uma compreensão astral, uma compreensão espiritual, uma compreensão absoluta, e volta e segue a vida no mundo físico e faz sua rotina, esse tipo de coisa. Né? Porque, sim, então, lembra, a gente conversou
muito sobre a questão assim, das funções da mente, né? Então, tem a memória, né? Memória é uma forma de visão. Não tenha dúvida. E todos nós temos, e é uma visão mental. Por quê? Porque eu já não tenho mais objeto físico, mas eu tenho uma gravação, uma réplica do objeto físico na minha mente. Então, mesmo sendo uma visão mental, ela está atrelada ao objeto físico. E tem um outro tipo de memória que é assim, eu li um livro, e ao ler o livro, eu através do processo de imaginação complexa, que compete também à mente, eu crio imagens. E aquele livro teve tal impacto em mim que eu guardo como memória. Aí eu vou me lembrar de um livro que eu li. Imagens, já não atrelado na matéria física, porque pode ter vindo de um livro que foi criado. Vamos imaginar a Terra-média, né, do Senhor dos Anéis. Fisicamente existiu, fisicamente existe, mas do ponto de vista prático não existe. Foi criado na alma do autor. Ele colocou em tinta, aprisionou no papel. Eu vou e leio aquilo e crio aquelas imagens mentais na minha mente. E fica. Aí você vai imaginar uma parte do filme. Então, você está tendo o quê? Uma visão mental. Uma visão mental entrelaçada com a visão astral, por quê? Porque a emoção que o filme te provocou é que fez com que você gravasse a imagem. Então, quando a gente diz assim, eu queria desenvolver a visão mental, você já tem. Eu queria desenvolver a visão astral. Aí tá, porque quando a gente pensa em visão astral, a gente sempre vê a emoção atrelada a uma imagem. Então, na verdade, é uma visão mental, decorrente da visão física ou não, a qual eu agrego a emoção, porque a visão astral, né, deveria ser um mundo só de cores, né, não de formas, porque o amor não tem forma, né, o aroma não tem forma, eles têm cores, tá? Então, enquanto eu não aprendo a ver as cores, o que eu faço? Eu associo o amor a um filho, a filha, né, e vejo a imagem da filha, vejo a imagem do filho, e sinto amor por aquela imagem. Por quê? Porque eu não tenho capacidade para ver ainda a imagem pura. Então, e quando você tinha capacidade para ver a imagem pura do amor fraterno, né, aí você já não está vendo mais nem astralmente, você está vendo acima da mente abstrata, né? Você está vendo budicamente. Então, é um grande aprendizado, né? Quando você está no sonho, né? Você está em sonho, você está vendo. Tudo que você está sonhando, você está vendo, você está vivendo, porque o lugar onde você está andando no sonho, obrigatoriamente ele existe materialmente. Só que a matéria que forma o sonho é diferente da matéria que forma o estado de vigília, né? E durante o sonho eu vejo, eu interajo, eu sinto antipatia, medo, tento resolver, aprendo, leio, não importa o que seja, né? É uma forma de ver. Só que daí é uma forma de ver com um estado de consciência anímico. Por quê? Porque eu não domino. Então, o desenvolvimento da capacidade de visão em todos os planos, né? Desde o físico até a consciência absoluta, está ligado diretamente à aquisição de consciência para dominar esses planos. Aí eu vou aprender a ver com consciência o mundo físico, porque hoje praticamente ninguém vê. Eu vou aprender a ver com consciência o mundo etérico, daí consigo, assim, se desenvolvêssemos a visão etérica, o aparelho de raio-x na medicina era desnecessário, porque a visão etérica ela é limitada, né? Mesmo ela é exercida em profundidade. Mas eu consigo daí ver, sim, o fluxo sanguíneo, o fluxo nervoso, se tem problema em um osso, em um órgão, né? É como se fosse uma radiografia, né? A consciência me permite desenvolver isso. Aí eu vou ver a visão astral, aí eu olho para a alma da pessoa e vejo assim, puxa, mas ela está com um problema no apêndice, ela está com antipatia, ela está com mágoa, está com dor, está com amor, por quê? Porque eu vejo as cores daquilo, não vejo a pessoa, eu vejo as cores. Mas como é que eu vou ver as cores? Não é com o olho físico, por quê? Porque o astral não tem densidade suficiente para o olho físico ver. Eu vejo com a minha visão astral o corpo astral.
No caso do mental, a mesma coisa. Eu vejo com o meu olho mental, e daí não só as coisas feitas a partir do plano físico, eu passo a ter acesso às criações mentais e lê-las no momento em que eu venho o queira, né? Mas ler da maneira como tem que ser feito. E daí, dali para cima, é a mesma coisa. A parte abstrata, o mundo búdico, esse tipo de coisa assim. Tá? Porque senão eu fico sempre refém do meio. Por quê? Porque eu não vejo. E onde eu não vejo, eu tenho medo. Né? E aí, sim, um sonho. Como eu não vejo adequadamente o sonho, eu sou refém daquilo que está sendo colocado para mim, né? Eu não consigo resolver. E eu vou e gero karma no próprio sonho, e tem decorrência, fica pendente, e essas coisas assim. Então, todo o processo de aquisição de instâncias superiores de visão implica em adquirir instâncias superiores de consciência, por quê? Porque daí cada plano eu vou me assenhorar do mesmo. Perfeito. Então, você que vê coisas, você não está louco, não. Você pode estar tendo acesso a coisas que você simplesmente não sabia. Então, hoje você, a partir dessa nossa conversa e tudo isso aqui que nós acabamos de dizer, você já tem já adquiriu uma outra consciência sobre o tema. Então, daí você pode desenvolver, ficar mais atento a essas coisas que você acha que viu, que não viu. Você sabe que é uma coisa natural e que você não está vendo com esses olhos, é um tipo de... Tem essa visão periférica, tem N coisas, mas a gente não pode ficar falando sobre isso tudo, você não vai levar dias conversando. Por exemplo, assim, em grego, você está tomando banho, né? E aí ensaboou o rosto, o cabelo e tal, e aí a miséria do sabonete cai. O sabonete sempre cai, né? Mas está com o olho cheio de sabão. Daí você vai e passa a mão no olho, e daí olha rapidamente, vê onde está o sabonete, e daí com o olho fechado você vai com a mão exatamente onde está e pega. Visão mental. Né? Então, não precisa desenvolver, todo mundo tem, todo mundo usa, né? Em vigília, em sono, em sonho. A questão é eu me assenhorar do mundo correspondente, com estado de consciência correspondente, para que eu não use o mundo físico como referência para todos os outros mundos, porque cada mundo compete só a si mesmo. A parte astral do universo compete à parte astral do universo. A parte mental do universo compete à parte mental. E lá eu tenho que me comportar como? Ou me comporto como um cego, por quê? Porque eu quero ver com os olhos físicos o mundo mental e não dá, ou me comporto como alguém que enxerga completamente, por quê? Porque eu vejo o mundo mental com os olhos mentais. Eu vejo o mundo da abstração com os olhos da abstração. Eu vejo o mundo da consciência plena com os olhos da consciência plena. E, por último, assim, onde está a visão mental? Né? Onde está a chave da visão mental real? Né? A que realmente permite ver todos os mundos? Ajna. Terceira visão. Isso aí. Boa. Jorge, mais uma vez, muito obrigado. Né? Hoje... Não, obrigado a você. Que legal. Eu gosto muito quando a gente conversa assim, porque são coisas que a gente precisa saber, né? E servem tudo para o nosso crescimento. É o que a gente quer, né? É o que a gente busca, melhorar a vida, a nossa vida. Para que a gente aprenda assim, Grego, assim, antes da gente querer sair correndo assim, em desabalar da carreira, primeiro vamos limpar os óculos, né, para que a gente não caia no primeiro passo, né? Isso é a primeira coisa. E segundo, assim, sempre o que vai dar a cor dos outros e o que vai dar a cor das almas, o que vai nos permitir ver, né, as formas de todos os mundos, é o tipo de filtro que eu uso. Se a minha alma, né, ela representa um filtro vermelho, uma lente vermelha, mesmo quando for um lindo raiar de dia, né, eu vou estar vendo tudo vermelho escuro. Sim. Né? Então, é a lente que existe na alma de cada um que dá a cor dos mundos, não só do mundo. E ela serve como âncora. Você não sobe, né, enquanto estiver amarrado na matéria densa. É isso. Brilhante mais uma vez, meu querido amigo e irmão. Eu agradeço de novo. Obrigado a você. É um prazer, uma felicidade e um privilégio poder conversar contigo esses assuntos que você engendra aí, os quais eu gosto muito.
E vamos ver o que vai aparecer para a próxima oportunidade agora. Fraterno abraço, Jorge. Tudo de bom. Tudo de bom. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida e desenvolvam todas as visões. Para quê? Para que vocês consigam contemplar o som do universo. A visão para contemplar o som do universo. Obrigado, Jorge. Abraço. Tchau. Gente, está aí, ó, mais um programa e mais uma responsabilidade que nós temos, que a partir do momento que nós somos ignorantes, ou que seja, a gente ignora, a gente não pode ser tão cobrado. Ah, eu não sabia. Mas a partir do momento que você sabe, você fica responsável, mais responsável ainda pela sua vida. Então, hoje, nós recebemos elementos para dirimir o nosso desconhecimento, a nossa ignorância. E está aí. Cada um aproveite a sua maneira. A mesa está posta, sirvam-se. Um fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.